Agora eu tô te escutando. Agora deu Opa, certo. tá? Agora deu certo. Olha só. E aí, Oh, tudo bem? tudo bem. A gente já tem espectador na linha já. Essas pessoas estão ouvindo eu e você ao mesmo tempo? Exatamente. O negócio é chique. Elas estão me vendo também? Estão te vendo também. Elas estão me vendo? Sim. Vou arrumar aqui então. Pronto. Tá. Você que é o diretor. O que você mandar, a Ah, gente não, faz. pode dar um alô aí, pessoal. Boa noite. Alô, boa noite a todos. Eu sou o Zeca Berges, sou amigo dessa figuraça que é o Nestor W. Neto. E agora nós estamos aí com esse projeto em parceria, né, Nestor? É, De ensinar esse povo a fazer o PPRA e nunca mais ninguém ficar pedindo modelo de PPRA lá no Facebook, na internet, seja lá onde for, né? exato. Esses dias eu vi uma moça pedindo um modelo de um PPRA de uma metalúrgica com 100 empregados. Eu falei, mas aí é para acabar, né? É um modelo prontinho. Nestor, eu não sei se foi você ou alguém que te perguntou, dizendo assim, como definir no PPRA a questão da GFIP, Foi, onde busco essas informações. Oi? foi. Eu fiquei pensando assim, da onde que tiraram essa questão do GFIP, não tem nada a ver com o PPRA, né? Se você lê a NR9 de cabo a rabo, se você lê todas as instruções normativas do INSS, em nenhum momento há uma ligação com o PPRA e com a Previdência. Agora, o que é a GFIP? A GFIP é uma guia de informações do Fundo de Garantia. A antiga GR, que era a guia de recolhimento que as empresas utilizavam para informar a Caixa Econômica o valor referente àqueles 8% do fundo de garantia. Acontece que foi modernizado e agora a Previdência ela utiliza de algumas informações que são utilizadas nessa GFIP. E a informação na GFIP que está ligada de alguma forma com a saúde e a segurança no trabalho é retirada lá do LTCAT. São aquelas informações que vão informar para a Previdência o nível de exposição a que aquele empregado que está relacionado lá na GFIP, ele está lá no seu ambiente de trabalho, para fins de aposentadoria especial. Então, existem alguns códigos, e dependendo do tipo de exposição, aquele seguro contra acidentes de trabalho, que normalmente é 1, 2 e 3%, ele pode atingir até 9%, dependendo da exposição ao risco que esse empregado está na sua atividade. E esse risco vai garantir ao empregado aquela aposentadoria especial, né? Por Uhum. 25 anos de atividade, 20 anos e 15 anos. E dependendo da informação que constar na GFIP, a empresa vai aumentar o recolhimento do seguro contra acidentes de trabalho. Vai para 4, 5, 6, 9, se não me engano, até 12% em cima do salário dele. Então, não tem nada a ver com o PPRA, esqueçam, tá? O máximo que vai acontecer é o pessoal do RH perguntar para o pessoal da segurança do trabalho, lá na LTCAT, qual é o nível de exposição, e aí jogar lá na GFIP. Então, com o PPRA, nada a ver. E o nosso negócio aqui é PPRA, ok? Com Se alguém tiver certeza. alguma dúvida aí, manda. Beleza. O pessoal perguntou muito, foi a maioria das perguntas foram, por incrível que pareça, eu não esperava que fosse tanta dúvida nesse assunto, sobre a elaboração do PPRA. Ah, As pessoas ainda têm dúvida sobre o técnico, sobre a competência do técnico de segurança do trabalho na elaboração do PPRA. O que você pode dizer para nós sobre essa se questão aí? Olha,
aqui na lista que eu peguei aqui, só uma parte da lista. Olha, tem o João Leles, que perguntou sobre isso. Tem o Paulo Macedo, que perguntou sobre isso. Tem o Rogério Rodrigues, que perguntou sobre isso. Tem o Pedro Aparecido, perguntou sobre isso. O Éder perguntou sobre isso. O João Gemes perguntou sobre isso. Rosilene perguntou sobre isso. E tem mais ainda. Eu acho assim, quem tem alguma dúvida em relação a quem é que pode elaborar o PPRA, eu sempre digo assim, com todo respeito à tia do cafezinho lá na empresa, até ela pode elaborar o PPRA, desde que ela atenda às exigências da NR9. O item 9.3.1.1 lá da NR9 diz assim que o PPRA deverá ser elaborado pelo SESMIT, por pessoa ou por equipe, a critério do empregador que tenha capacidade para elaborar o PPRA. Então, qualquer pessoa, o tio da portaria, a tia do cafezinho, o técnico de segurança, a secretária, qualquer pessoa que atenda às exigências da NR9 dentro daquelas etapas, pode elaborar o PPRA. Me lembro, até recente, aí, uns 2, 3 anos atrás, quando o CREA quis se apropriar exclusivamente dessa atribuição de elaborar o PPRA. Eu mesmo tive algumas encrencas legais, algumas encrencas jurídicas com o CREA, defendendo alguns técnicos de segurança do trabalho em algumas empresas, mas isso hoje já está pacificado, né? Não tem mais dúvida nenhuma. E o CREA baixou a bola, se amansou e sabe que o PPRA pode ser elaborado por qualquer pessoa. E ninguém melhor do que os técnicos em segurança do trabalho para elaborar o PPRA. Eu tenho um PPRA aqui, não dá para ver, vocês não vão conseguir, foi elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho. Até depois as pessoas vão ficar questionando. Ó, esse PPRA, ele tem 26 páginas. Nestor, pessoal, ó, página 1, 2, 3, são 26. Eu estou na página 21, eu estou na página 23, eu posso rasgar tudo isso aqui e jogar fora. Não vale nada. O PPRA está aqui, ó, numa folha. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as etapas do PPRA. Então, a questão é essa. Quem é que pode assinar o PPRA? Qualquer um. Desde que faça exigências da NR9. Valeu? Exatamente. É isso aí. E a NR mata a questão com a critério do empregador, né? E que tenha capacidade, conhecimento para elaborar, né? Então, a NR mata realmente essa charada aí. E com relação a ART no PPRA, você lembrou bem essa questão que o CREA há muito tempo vem querendo impor. De um tempo para cá isso diminuiu um pouco, mas em alguns estados ainda acontece, né, do CREA querer exigir ART no PPRA das empresas. A gente precisa lembrar que o CREA não tem capacidade, não tem autonomia legal para fiscalizar a empresa. O CREA fiscaliza as pessoas que são filiadas a ele. Ou seja, é um conselho de engenheiros e agrônomos. Então, não tem por que o técnico de segurança do trabalho se filiar a ele, e não tem por que ele, sendo uma entidade que deve fiscalizar apenas a categoria que ele representa, fiscalizar o técnico de segurança. Inclusive, tem técnico de segurança do trabalho que se filia somente para poder elaborar, e que é um engano. Quando ele se filia lá, no próprio estatuto do CREA, não tem determinações para o técnico de segurança, tem para a classe que ele representa, engenheiros e agrônomos. É bonitinho. Ok. O José Ivano perguntou qual a diferença entre PPRA e PCMAT. Perguntou se os quadros emitidos são iguais. Quer responder daí? Sim, são dois documentos que têm objetivos distintos, né? O PCMAT, ele é mais na parte da prevenção de acidentes. O PCMAT é um programa que ele acompanha a obra desde o seu nascimento, desde o momento da limpeza do terreno onde vai ser construído o prédio,
aquelas máquinas que vão até lá, os operários que vão retirar o mato, retirar barranco, aplainar a terra. Ali começa o PCMAT fazendo a previsão dos acidentes que pode acontecer. E assim ele vai evoluindo conforme a obra. Vem a limpeza do terreno, quais são os riscos, quais são as formas de prevenção, quais são os equipamentos de proteção, quantas pessoas vão trabalhar, quanto tempo vai durar. Primeira fase. Segunda fase da construção, vem a fundação, o escavamento, quantas pessoas vão trabalhar, quais são os riscos existentes, quais são os equipamentos, quanto tempo vai durar. Depois vem o levantamento das colunas, e assim vai. O PCMAT vai acompanhando a evolução da obra até o seu último dia, mas só faz a prevenção de acidentes. Não entra na questão da higiene ocupacional. Então, o objetivo do PCMAT é diferente, tanto que é exigido das empresas, tanto o PPRA quanto o PCMAT. O PCMAT, o PPRA é muito mais profundo na quantificação, na qualificação dos riscos, enfim, o PPRA é muito mais complexo e mais completo do que o PCMAT. Aliás, essa questão do PCMAT, depois a gente até pode abrir um parênteses, onde o CREA hoje se diz que somente o engenheiro de segurança do trabalho que pode elaborar o PCMAT, né? A gente depois pode abrir um parênteses nessa discussão. Complementar e alguém mais alguma coisa aí, fique à vontade. Beleza. Então é bem isso aí mesmo que você falou. O PCMAT é um programa que passa todas as etapas da obra, né? Então a grande diferença dele do PPRA é essa. Isso. E a NR18 também fala que o PCMAT precisa obedecer às exigências do PPRA. Então é mais uma coisa aí, ou seja, é como se dentro do PCMAT, né, tivesse um PPRA dentro dele. Né? Exatamente. Eles são independentes e eles se completam ao final, né? O PPRA, ele é mais estanque, ele é mais imediato. Você vai, tira a fotografia. É claro que em cada etapa da obra, o PPRA tem que evoluir. O PPRA também tem que buscar os riscos naquela etapa. Numa determinada etapa, pode não haver ruído, pode não haver produtos químicos, né? Numa etapa seguinte, todos os riscos podem ser modificados. Pega, por exemplo, lá naquela parte de limpeza do terreno. Lá você vai encontrar riscos biológicos. A hora que você está levantando a obra, que você já está pondo tijolamento, aquela coisa toda, não vai mais existir o risco biológico. Vai haver o ruído, vai haver produtos químicos, da poeira, do material, vai haver o risco de acidentes, de queda. Então, eu acho que eles se complementam. São independentes, mas se complementam entre si. O objetivo é o mesmo, né? Prevenção da saúde e da segurança do trabalho. Exato. Vai lá, Nestor. Nossa. Avaliação quantitativa. Nestor, o pessoal perguntou muito também sobre avaliação quantitativa, porque tem o pessoal que não tem os equipamentos, né, na empresa, e aí é preciso elaborar o PPRA e não tem os equipamentos. Então o pessoal perguntou muito como fazer essa avaliação quantitativa se a empresa não dispõe de equipamento. Se essa avaliação quantitativa, até que ponto ela é obrigatória? Que é uma pergunta também bem interessante, né, Aldemir? Interessante e bastante complexa. E eu penso que 90% dos PPRA, essas análises não são feitas ou são mal feitas. Porque a norma diz assim, que se você na fase de reconhecimento, você observou algum tipo de risco, fazer a quantificação, se ele for quantificável. Vamos pegar, por exemplo, que o rei dos riscos é o ruído. Né? Você chegou no local, no reconhecimento, qualitativamente, com teus ouvidos, você percebeu que existe o ruído, você vai ter que fazer a quantificação. A dosimetria do ruído, como que você vai fazer, aí já é um outro departamento.
Se você vai fazer com o teu decibelímetro, se você sabe a técnica de fazer com o seu decibelímetro, tem que fazer. Se você tem dosímetro, parabéns. Ou você tem dinheiro para comprar um dosímetro, ou você trabalha numa boa empresa que tem o dosímetro. Mas, Nestor, eu não tenho dosímetro e o meu decibelímetro é daquele chinês lá do Paraguai, o Xing Ling, que custou R$50. Posso fazer com o decibelímetro? Depois eu vou me disponibilizar de enviar para você e você repassa para os teus contatos um programinha no Excel que você faz a dosimetria com um decibelímetro. Eu acho que eu já te passei esse programa do Excel. Espalha para o povo aí, porque é muito pouca gente que tem o dosímetro, né? Então, dosimetria. Constatou o ruído, constatou o calor, tem que fazer a medição de calor. Constatou produtos químicos, tem que fazer a medição quantitativa. E aí a coisa complica. Porque você trabalha numa empresa pequena, chega para o teu patrão e diz, olha, nós temos que fazer a quantificação dos riscos químicos. Nós temos cromo, nós temos níquel, nós temos ácido sulfúrico. Eu fiz um orçamento e tudo vai custar R$10.000 para fazer a quantificação. O patrão vai gostar? Nem um pouquinho, né? E agora? Tem que fazer. Se você não fizer, você tem fiscal e aplicar a multa na empresa. E ainda determinar que se faz. Quando você fala em quantificar ruído, é muito fácil. Quando você fala em quantificar calor, é muito fácil. Agora, quando se trata de produtos químicos, aí a coisa já complica bastante, né? Mas é obrigada a quantificação de todos os agentes ambientais que tiver presente. Várias perguntas que você me passou aqui, as pessoas perguntando da quantificação de iluminação. Né? Essa é uma questão polêmica. A questão da iluminação é uma questão polêmica. Porque se você, bem no comecinho, ele diz que os riscos a serem avaliados são os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos, não é? Ok. E a iluminação não faz mais parte do... A iluminação está inserida dentre os riscos ergonômicos. Então, se você for fazer uma interpretação seca e literal da NR9, são só os riscos físicos, químicos e biológicos. Se a iluminação faz parte lá da NR17, riscos ergonômicos, então não há que se falar iluminação. Concorda? Então, o que acontece é assim, voltando repito, riscos físicos, riscos químicos e biológicos é o que a ANR diz lá no começo que deve ser avaliados para fins do PPRA. Iluminação, NR15. Então, se você, tecnicamente, não se fala em quantificação de iluminação. Mas existem alguns auditores fiscais que entendem, como eu entendo, que todos os riscos devem ser observados. Porque os itens da NR9 diz assim, que o PPRA é parte íntegra de um conjunto de ações mais amplas que a empresa deve adotar preservando a saúde e a integridade física dos trabalhadores, que o PPRA deve estar ligado com todas as demais normas regulamentadoras, especialmente, diz a NR9, com o PCMSO. Então, isso aí está meio bagunçado. Alguns auditores fiscais chegam e dizem assim, só risco físico, químico e biológico. Outros auditores chegam e dizem, não, também os riscos ergonômicos e também os riscos de acidentes. E agora, durma com um barulho desse. Eu já vi auditor fiscal
Eu já vi auditor fiscal mandar tirar a avaliação ergonômica. E eu já vi auditor fiscal multar a empresa porque não fez a avaliação dos acidentes. E agora? Essa é a questão. Aberto aí para perguntas. É igual você falou, né? Existe os auditores não têm uma linha de pensamento única, né? Então, se a gente for fazer pensando no que eles vão pensar, vai ser sempre uma incógnita mesmo. E tempo desse atrás eu até conversei com o auditor fiscal Alexandre Sabino, que é aquele que fez os vídeos do SST na web. Ele tem vários vídeos sobre as NRs. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi essa: por que não se faz uma padronização? E ele falou realmente que não existe padronização na fiscalização. Os auditores têm liberdade, né, para fiscalizar usando a norma, mas interpretando da forma que cada um interpreta individualmente. Então não existe um pensamento. E ele disse até que isso era um ganho para a fiscalização, porque uma vez que cada um fiscaliza de uma forma, eles têm a chance de, se dois fiscalizar na mesma empresa, eles alcançar uma quantidade de itens a ser fiscalizado maior, porque eles não pensam da mesma forma, senão ficava tudo pensando da mesma forma, e a fiscalização ia ficar quadrada, na mesma visão. Então, ele acha até que é bom isso, mas é controverso, né? Não é bom, não é bom. Vira bagunça, sabe? É controverso. Vira bagunça. O agente público, ele não tem o direito de interpretar a lei. A única pessoa que pode interpretar a lei é o juiz. O agente público, ele tem a obrigação de aplicar a lei, de fazer valer a lei, mas de uma forma concreta. Senão, fica viajando na maionese. Aí, que segurança que tem para a empresa? Chega um e outro e diz que é do outro jeito. Aí existe a insegurança que a gente chama, né? Então, a interpretação da norma tem que ser coerente, tem que ser uma só. O agente público, ele não pode interpretar a norma do jeito que ele quer, simplesmente porque é fácil de consertar isso. Basta que a Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho emita uma portaria dizendo que as empresas devem abordar no PPRA todos os riscos desse trabalho. Ponto final. Está resolvido. É verdade. Porque senão chega um fiscal, manda tirar a avaliação ergonômica. Chega o outro fiscal, depois da manhã, manda pôr de volta. Aí daqui a pouco vem um outro e manda tirar. Aí vira a casa da mãe doida. Vira o que se chama de samba do crioulo doido, né? Quer dizer, cada um faz o que quer. E não pode ser assim, não. Se eu sou fiscal, auditor fiscal, teria que abordar todos os riscos. Porque se o objetivo é a saúde e a integridade física, a questão ergonômica, os acidentes não ligados à integridade física, então, no meu ponto de vista, todos os riscos devem ser abordados. Vamos brigar por isso, Nestor. Você é um cara que está fazendo acontecer. Então, vamos espalhar aí, vamos fazer uma mobilização para que todos os riscos sejam abordados. Vai dar mais trabalho para o técnico de segurança, para o engenheiro. Vamos lá, Nestor. Vamos lá. Tem duas perguntas. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Um colega perguntou se tem que assinar o PPRA em todas as vias. Porque você, como é advogado também, né, vou deixar essa para você também. Não, olha só. Legal, obrigado. Documento que contenha mais de uma folha, a assinatura do profissional sempre vai numa delas, seja na primeira ou na última. Quando eu faço uma petição inicial, por exemplo, que tem lá 8, 10, 20 folhas, a minha assinatura vai sempre na última folha. Agora, para minha segurança,
para que ninguém substitua as outras folhas, o que eu faço? Eu rubrico num cantinho, num determinado lugar. Faço a minha rúbrica, né, a minha assinatura em miniatura, de forma que amanhã ou depois, se alguém trocar essa página por uma outra, que venha interferir no conteúdo, eu posso dizer, não, folha que eu assinei, alguém trocou. Então é simples. Eu, nos meus PPRAs, eu faço 2 assinaturas. Uma já logo na primeira folha, e escrevo o texto daquele item da NR que diz assim, o PPRA pode ser elaborado por qualquer pessoa, e eu assino. E lá no final, na última folha, eu faço uma outra assinatura com a data desse documento. E para garantir os meus direitos e da empresa, eu coloco a validade do PPRA também. Isso é muito importante. Você, quando elaborar o teu PPRA, na capa, você deixar bem claro, válido até, aí você marca 1 ano depois. Porque teve gente que já perguntou aqui, quando que deve ser renovado o PPRA? E a NR9 diz que anualmente deve ser feita uma revisão desse documento. Beleza? Não precisa assinar tudo em todas as folhas, não. Faz uma rubriquinha. Tá? Quer complementar, Nestor? Fique à vontade. Não, beleza. Um colega perguntou se pode fazer o PPRA sem medições e colocar as medições de ruído, não, sem as medições de ruído, e colocar as medições de ruído apenas no PCA. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu vi essa pergunta, de fato. Também, igual lá ao LTCAT, né? São documentos separados, né? O programa de controle auditivo é uma coisa, o programa de prevenção dos riscos ambientais. Você pode fazer a medição do ruído, a dosimetria, quando você está fazendo o PPRA e depois utilizar no PCA. Ou você fez o PCA primeiro, você pode usar aquela medição que foi feita lá no PCA. Então, não importa se você fez a medição no PCA e trouxe para o PPRA, ou se você fez no PPRA e levou para o PCMSA. O importante é que a dosimetria tenha sido feita dentro das exigências da NR15. Ok? Da onde que veio, de um para outro, não importa. Agora, os dois têm que conter, né, a dosimetria. Beleza? Beleza. Porque senão o PPRA fica incompleto, né? Não observando um risco. Legal. Fica incompleto. Verdade. O Alex Marques perguntou uma coisa interessante. Ele está parabenizando o blog pelo trabalho e tal. Muito obrigado, Alex Marques. E ele pergunta sobre elaborar um PPRA hospitalar que atenda a NR9 e atenda a NR32 em conjunto. Aí ele pergunta até se tem algum modelo de PPRA que para atingir, cumprir as 2 NR juntas. Mas aí... Eu vi essa pergunta. Pois é, você bem já falou, né? Não existe modelo de PPRA. O PPRA tem que ser feito de acordo com o ambiente de trabalho, com os riscos do ambiente, com as medidas preventivas, observando as particularidades de cada trabalho. No caso, o Alex Marques vai ter que cumprir a NR9 e cumprir também a NR32. E se ele cumprir a NR9 na totalidade no ambiente dele, ele vai estar automaticamente também cumprindo a 32. A 32 só dá uma refinada, puxando mais os itens do ambiente hospitalar. Mas, via de regra, o PPRA do ambiente hospitalar, por estar na NR32, não vai mudar tanto, o Alex. Não vai mudar tanto. Se você cumprir a NR9, por tabela, você vai acabar cumprindo a 32 também. Mas é óbvio, é bom dar uma lida na 32 para ver alguma exigência que você possa ter deixado passar no momento da elaboração. Então é bom observar as duas em paralelo. Mas, se você cumprir a 9, por tabela, você vai estar cumprindo a 32 também. Algum complemento? Tem um rapaz aqui, Francisco. Tem o Francisco Regis Rodrigues. Você me passou naquela relação de perguntas, PPRA hospitalar. Não sei se é o mesmo. Não. Ele diz aqui,
fui tentar... É outro, né? Ele diz aqui assim, ó, se ele tiver no ar aí, Francisco Regis Rodrigues, PPRA hospitalar. Ele diz assim: fui tentar fazer por aqui e quebrei a cara. Muito complicado. Muita gente oportunista, até engenheiro, quando solicita os equipamentos para medições e assinatura. Aí ele pergunta: qual ou quais as diferenças básicas do PPRA hospitalar? Abraços. Eu digo assim, PPRA hospitalar é igual a um PPRA de uma metalúrgica, de uma indústria qualquer, tem que seguir os mesmos passos, as mesmas etapas lá da NR9. Né? A primeira das etapas, você vai reconhecer os riscos. Depois você vai fazer a identificação, a avaliação, para, por último, fazer o controle e o monitoramento. Igual você faz em qualquer lugar. Quais são os riscos que ele vai, na fase de reconhecimento, encontrar? Obviamente que o maior risco no hospital são os riscos biológicos, né? Ele vai encontrar risco de ruído? Vai. Talvez lá na lavanderia, na cozinha, na manutenção. Ele vai encontrar riscos químicos? Vai encontrar riscos químicos. Vai encontrar riscos ergonômicos? Com certeza que vai. Riscos de acidentes? Então, todos os 5 grandes grupos de riscos vão existir no hospital. O trabalho que ele vai ter é de separar cada um deles, e depois de fazer o reconhecimento de todos esses riscos, ele vai partir para a segunda etapa, que é a avaliação desses riscos, né? Se tiver que fazer quantificação, ele vai fazer. Tá. Depois, dentro lá dos itens do 9.3.3, ver esses riscos, quais são os comprometimentos dele com a saúde do trabalhador, quais são os efeitos na saúde, quais são os monitoramentos que existem, e passo a passo, como está lá na NR9. E aí, Nestor, é bom dizer para esse povo todo que no nosso curso, no nosso treinamento, todos esses passos vão ser seguidos passo a passo, um a um, e todo mundo vai sair daqui sabendo fazer o PPRA. Nestor, todo esse pessoal vai depois poder dar aula de elaboração de PPRA, hein? Concorrência para você, Nestor. O Marcos está perguntando sobre o PGR, porque na NR 22 diz que quem elabora o PGR fica desobrigado de elaborar o PPRA. Né? E aí ele está perguntando qual é o nosso ponto de vista sobre esse assunto. Na verdade, é uma previsão legal. A própria NR 22, né, ela estabelece que elaborando o PGR fica desobrigado do PPRA. Por quê? Porque é a mesma coisa com nomes diferentes. O Programa de Gerenciamento de Riscos nada mais é do que o PPRA lá para o pessoal que trabalha lá com mineração, né? Então, ele só trocou de nome. Mas o conteúdo, os objetivos são os mesmos. Não tem diferença nenhuma. Então, o ponto de vista legal é esse, que lá ganha o nome e o PPRA para os outros tem outro nome. Tem uma outra atividade que tem um programa que é idêntico com o mesmo nome. Se não me engano, é na área rural. Na área rural, o programa de prevenção tem um outro nome, mas a metodologia, os objetivos são os mesmos. Quais sejam a preservação da saúde e da integridade física do trabalhador. Vai lá. Não, é bem isso mesmo. É bem o que você falou. O PGR cumpre a função do PPRA na indústria da mineração. Fechou. O André Fernandes perguntou, teoricamente, sei fazer o PPRA, pois tudo isso se aprende no curso técnico, mas quanto tempo leva em média para obter suficiente excelência na elaboração do PPRA para que não fique dúvidas na hora da elaboração? Isso aí, para o André, a gente já vai responder para ele. Nunca.
A gente sempre vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Isso é do ser humano. Nunca você vai elaborar um PPRA ou fazer alguma coisa que você julga ser importante sem ter um friozinho na barriga. Mas é evidente que com os anos de trabalho, com vários PPRAs elaborados, você vai, como diz, pegar a manha da coisa, né? E vai com mais facilidade. Você vai fazer em menor tempo, né? Vai ficar um documento mais bem elaborado. Mas para você nunca ter um medinho, isso não vai acontecer, meu jovem. Verdade. Já matou a pergunta dele. Quer responder alguma das suas aí, Ademir? Deixa eu ver aqui alguma. Tem muitas interessantes aqui. Deixa eu ver uma coisa. Enquanto você vai aí, deixa eu responder nosso colega Roberto aqui. E o Genival também perguntou a mesma coisa sobre o risco ergonômico e de acidente no PPRA. O que o Ademiro quis dizer, Roberto, é que a NR9 fala para observar o conjunto mais amplo das normas, observar o conjunto mais amplo. Então, olhando por esse ponto de vista, não é necessário excluir os riscos ergonômicos e de acidente do PPRA. Por quê? Porque o PPRA visa observar o conjunto mais amplo dos riscos da saúde no ambiente de trabalho. Então, é isso que o Ademiro quis dizer. Porque o Roberto quis dizer aqui que você quis passar uma opinião pessoal sobre a elaboração do PPRA, inserindo o risco ergonômico de acidente. Mas não, sua visão é que deve observar o conjunto mais amplo, de acordo com o que a própria NR9 determina. É o que eu disse. Tem a auditor fiscal que pensa que é só risco físico, químico e biológico, e tem auditor fiscal que entende que são todos os riscos. Eu entendo que devem ser abordados todos os riscos. Porque se o objetivo é a saúde e a integridade física, os riscos de acidentes causam o acidente contra a integridade física. Os riscos ergonômicos causam doenças. Então, por que excluir esses dois? Nestor, tem uma questão que funde e fica em dúvida entre LTCAT e PPRA. Muitos colegas ainda não entendem que o LTCAT é um documento da social para fins de aposentadoria especial. O auditor fiscal do trabalho, ele não pergunta se existe o LTCAT, porque não é atribuição dele fiscalizar, porque o LTCAT é previdenciário e o PPRA é trabalhista. Mas existe uma situação que muita gente faz confusão também, quando que o LTCAT pode substituir o LTCAT. Sabe disso, né? Sei, tem previsão legal. Isso, então, a instrução normativa número 99, número 100 do INSS, autoriza as empresas a substituir o LTCAT pelo PPRA. Mas as pequenas empresas, diz a instrução normativa, para evitar despesas extras dessas empresas pequenas, elaborando o PPRA e depois elaborando o LTCAT. Agora tem um porém. A própria instrução normativa diz assim, que a empresa pode substituir o LTCAT pelo PPRA desde que o LTCAT, desde que o PPRA traga informações das quantificações dos riscos ambientais e o que o pessoal não gosta é que esse PPRA deverá ser engenheiro de segurança do trabalho ou médico. Então, aí, nesse caso, o PPRA se transforma num LTCAT para fins de aposentadoria. Ok? Ok. E é bem por aí mesmo. Então, desde que cumpra, e se a gente for olhar direito com calma essa instrução normativa, vai ver que, cumprindo essa exigência da instrução normativa, a gente vai acabar também, por tabela, cumprindo a NR9, porque ela não altera em nada o que a NR9 determina. Então, a gente acaba, como se diz, matando dois coelhos com uma cajadada só. Né? O PPRA vai virar um laudo, né?
É, o que muda é igual você falou, né? A assinatura do programa, que deixa de ser de um técnico de segurança do trabalho, passa a ser de um engenheiro. Mas a estrutura que a instrução normativa exige é a mesma que a NR9 exige. Então, via de regra, só muda quem assina. Verdade. Ó, tem uma outra dúvida aqui que é corrente, que muitos técnicos têm, quando se empresas terceirizadas. Por exemplo, eu sou uma empresa grande, eu vou contratar 3 empresas, 4, 10 empresas terceirizadas para trabalharem aqui no meu ambiente. Uma vai fazer a limpeza, a outra vai fazer a refeição, a outra vai fazer a vigilância, a outra vai fazer a jardinagem, a outra vai fazer transporte, quer dizer, são todas terceirizadas. Todas têm que elaborar o seu PPRA. Porque cada uma delas, mesmo estando dentro do meu ambiente, vão estar sofrendo riscos diferentes. Aquele pessoal da terceirizada que está lá na cozinha vão estar sujeitos, vão estar expostos aos seus riscos. Aquele terceirizado que está lá na jardinagem vai estar exposto aos empregados aos riscos da jardinagem. Quem está na limpeza vai ter outros riscos. Então, cada uma dessas terceirizadas tem que elaborar o seu PPRA. A norma diz que eu devo facilitar para essas empresas, fornecer para elas todas as informações em relação aos riscos ocupacionais, ou permitir que todas elas tenham acesso a todas as informações e que elas façam essas quantificações. Ok? Agora vamos pensar numa empresa de limpeza. Essas senhoras que fazem a limpeza, né? Eu sou essa empresa, eu tenho uma firma de conservação, eu tenho 500 empregados. 50 trabalham numa indústria, 50 trabalham noutra, 50 estão limpando lá no Banco do Brasil, outras 50 estão fazendo limpeza lá numa indústria metalúrgica. Então, eu devo fazer um PPRA em cada um desses locais. Eu sei de empresas de limpeza e conservação que chega a ter 10, 15, 20 PPRAs distintos. Porque aquelas pessoas que estão lá limpando a agência do Banco do Brasil estão sujeitas a um tipo de exposição muito diferente daquelas empresas que estão fazendo a limpeza lá no setor de uma metalúrgica, de uma siderúrgica, limpando lá a obra na construção civil. Então, para cada atividade, o pessoal faz muita confusão. E a mesma coisa, e aí nisso você é doutor, em relação à CIPA, né? Cada local tem que constituir a sua CIPA. Eu lembro de um caso de uma empresa de limpeza e conservação que tinha 10 empregados numa indústria siderúrgica, grau de risco 4. Tivemos que fazer uma CIPA, constituir uma CIPA. Em compensação, num Banco do Brasil, ela tinha lá 50, 100 empregados e, na época, não foi necessário constituir a CIPA. Então, da mesma forma, o PPRA. Em cada empresa onde estão alocados, fazer o PPRA de acordo com aquilo lá. Quer complementar aí? Manda aí. Bacana. Só complementando que na construção civil também tem uma dúvida com relação ao PCMAT, que é feito quando a empresa de construção civil tem de 20 ou mais empregados. E aí fica aquela dúvida no caso das terceiras, né? Se as terceiras que têm 20 ou mais empregados na construção civil vão elaborar PPRA ou PCMAT, né? Aí o pessoal sempre tem essa dúvida, e a gente sabe que tem sido aceito, e as empresas têm feito assim, que a empresa contratante elabora o PCMAT, e as contratadas, mesmo tendo 20 ou mais, elaboram o PPRA. Tem sido feito assim, Exato. As empresas têm, os auditores têm aceitado, e não tem causado problema para ninguém. Então, se você, alguém está nessa situação, o que a gente orienta é isso. PCMAT, a empresa contratante.
e PPRA as empresas que estão prestando serviço, as empresas contratadas, independente da quantidade de empregados. Exatamente. Muito bem. Ah, tem um colega aqui que perguntou uma coisa interessante, essa eu nunca tinha visto, foi legal. Ele perguntou, quando ele não encontra o risco na fase de quantificação, se ele pode colocar não aplicável no PPRA. Interessante isso, né? Não, mas na elaboração do PPRA não existe esse termo não aplicável, né? Vamos imaginar um PPRA numa loja de shopping. Pensa numa loja de shopping. Aquela loja bonita, cheirosa, tem lá 4 moças bonitas trabalhando lá. Precisa elaborar o PPRA? Sim. Claro. Você não vai encontrar risco físico nenhum, você não vai encontrar risco químico nenhum, você não vai encontrar risco biológico. Então, uma vez que você não vai encontrar nenhum desses riscos, você tem que fazer um documento atendendo, tem um item lá na NR9, que diz que você tem que fazer no reconhecimento, você dizer que não existe nenhum desses riscos. E lá na fase de monitoramento, você explicar que não há necessidade de fazer nenhum monitoramento em razão de que não existe o risco. Então, esse não aplicável que ele disse, a gente pode transformar isso em dizer não existem riscos físicos, não existem riscos químicos e não existem riscos físicos. Então, você vai dar uma certidão negativa, né, dizendo pela inexistência desses riscos. Agora, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, diga que existem riscos ergonômicos, né? As moças ficam o dia inteiro trabalhando em pé, e isso afeta a saúde delas. Bonito, né? Complementa aí. Agora tem que fazer o PPRA. Tem que fazer o PPRA. É uma exigência legal. Complementa aí. É uma exigência legal, o PPRA, né? E é uma forma de gerenciar todas as ações de segurança do trabalho que tem naquele estabelecimento. Mesmo que, aparentemente, não exista risco, situação de risco, mas mesmo assim, o PPRA vai gerenciar. Pode não existir risco para a moça que está atendendo no caixa, mas tem a outra que vai fazer a limpeza. E tem, enfim, tem outros trabalhadores que possam laborar lá dentro de uma outra forma. Então, e aí vem o PPRA e abrange todo esse pessoal aí. Então a gente precisa ter uma visão global. Mesmo que o PPRA não tenha todo o detalhamento técnico do PCMAT, que é feito por etapa, mas o PPRA precisa ser uma visão global da segurança do trabalho no ambiente. Precisa observar no contexto geral. Já vou aqui agradecendo ao pessoal que está online. Verdade. Muito obrigado por vocês aí, uma galera boa aí, né, que essa hora já podia estar no forró e está aqui, tá aqui escutando a gente. É isso aí, pessoal. Eu sempre acredito na lei da semeadura. Se você plantou, você vai colher. Então, se você está aqui escutando, alguma coisa você vai levar de novo, vai colocar em prática e vai colher o resultado. Eu vou aqui apresentar para vocês agora a apostila que esse rapaz aí, o seu Odemiro Zeca Berbes, elaborou. Olha só. Fala sobre PPRA. Essa aqui já está com o meu nome, ó. Ninguém toma. Aqui ele elaborou mais uma. E material de primeira qualidade. Hoje a gente está fazendo esse bate-papo sobre PPRA. Estamos inaugurando uma parceria junto de elaboração de um curso de PPRA online, onde nós vamos abordar todas as etapas da elaboração do PPRA. A pessoa que adquirir o nosso curso online em videoaulas vai ganhar as 2 apostilas do Odemiro inteiramente grátis para poder imprimir, para poder usar no seu ambiente de trabalho. Com certeza vai ficar um expert na elaboração do PPRA. O Odemiro detalha muito bem as fases de elaboração do PPRA, com muita propriedade nessas apostilas e nas videoaulas. Então, um material super show de bola, que nós, como estamos lançando o curso essa semana, nós estamos deixando um preço promocional, que vai até que dia, Odemiro?
preço promocional. Mas olha, agora você me pegou, viu? Porque preço promocional tem que ser jogo rápido, né? Pois é. Ser aí no máximo aí 10 dias, até porque a gente vai limitar também a sala de aula, né? Para que possamos atender a todos de forma bem objetiva, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas. A gente não vai deixar vir aí muita gente, senão depois fica difícil. Então aproveite aí. Eu acho que uma semana aí é o suficiente, porque o pessoal tem que correr. E aqui agora, quem se inscrever nos próximos 10 dias, além do preço promocional, eu vou enviar para cada um no final do curso um box com todas as aulas em DVD. Aquele box bonitinho, com os DVDs, onde depois a pessoa pode assistir, ver tudo, quantas vezes quiser em casa. Não precisa nem fazer download, nada, dos filmes que vão assistir nas videoaulas. Vai receber em casa um box com todos os filmes em DVD, ok? Bacana. Então aproveite, hein? Eu tô bonzinho. Essa foi boa, essa você me surpreendeu. Eu te surpreendi com a pergunta do preço, você me surpreendeu com essa. Tem mais alguma pergunta que você deseja responder aí, meu jovem Odemir? Tem, obrigado pelo jovem. Tem o Wagner, ele escreveu assim, ó. Tem uma grande dúvida referente ao PPRA. Sempre que fazemos as medições nos aparelhos, no dosímetro ou no termômetro de bulbo, geram gráficos quando baixados no computador. Vejo que na região de São Paulo é comum os auditores fiscais solicitarem a inclusão desses gráficos nos documentos como finalidade de comprovar o tempo de medição. Aí ele pergunta, existe alguma legislação que nos obrigue a colocar esses gráficos? Ok? Entendeu a pergunta? Entendi. Pode chutar daí, meu jovem. Então é assim, na NR9 não existe nenhuma parte, nenhum momento que exija essa preciosidade de você, nas quantificações, juntar gráficos. Diz que tem que fazer a quantificação. Se o auditor fiscal chega na empresa e ele vê lá um nível de exposição que você colocou no teu PPRA, e ele te pedir gráficos para comprovar o tempo que você fez a medição, eu confesso que eu nunca vi isso, ok? É claro que quem faz com dosímetro, o próprio equipamento, ele fornece esses gráficos, né? A planilha. Quando você faz a medição de calor, o próprio medidor de estresse térmico, ele fornece isso. Então, no PPRA, se você for fazer com o dosímetro, com o decibelímetro, faça planilhas à mão mesmo, faça isso lá no Word, no Excel, planilha de quanto em quanto tempo você fez as medições, tal hora, tantos decibéis, daria 10 minutos, mais tantos decibéis. Depois você joga naquele programa que depois nós vamos mandar para o povo aí, onde o programa calcula. Agora, se você não fez com o dosímetro, se você não fez com o de calor, aí não tem como apresentar gráfico. Eu confesso que eu nunca vi fiscal nenhum pedir. Esses dias atrás eu fiz um PPRA para uma empresa, uma construtora. E o técnico de segurança da construtora pediu para que juntasse no PPRA o laudo de aferição do decibelímetro. Aí eu fui perguntar para ele, mas da onde que você tirou essa exigência, né? Quem é que te disse isso, que você tem que pedir? Aí, certo, lá no curso dele, na escola dele, algum engenheiro disse para ele que no PPRA você tem que exigir a colocação, a demonstração da calibração do decibelímetro que fez as medições. Pelo amor de Deus, isso é preciosismo. Isso não leva a nada. E o PPRA, ele não é um laudo. Ele não precisa ter uma aproximação assim, que exija que você demonstre com o laudo de aferição do decibelímetro.
No PPRA, se houver uma alteração de 1 decibel para mais, para menos, não vai alterar no resultado. É diferente na perícia judicial para fins de determinar a insalubridade. Por quê? Porque 84 decibéis não dá direito, 86 já dá o direito. Quer dizer, então, essa diferença de 2 decibéis é uma questão de direito. Agora, no PPRA, não. Essa pergunta do nosso amigo aqui, do Wagner, né? do auditor fiscal. Mas, Nestor, sabe aquele ditado que diz assim, manda quem pode e obedece quem precisa? Então você tem que atender o auditor fiscal. Como é que você vai fazer? Eu não sei, mas você vai ter que atender. Ah, eu quero planilhas da dosagem de ruído. Aí você vai ter que alugar um dosímetro, vai ter que chamar alguém que tem o dosímetro para fornecer para ele, tá certo? É isso aí. Depois eu vou ver aqui se tem mais alguma interessante aqui, que você me mandou uma lista grande aqui, né? Pois é. Não, o povo fez muita pergunta, graças a Deus o pessoal participou bastante. E um colega perguntou aqui uma coisa, até a gente já falou um pouco sobre isso, o Roberto. Se o PPRA é obrigatório para todas as empresas. E você até já respondeu, né? Sim, obrigatório para todas as empresas. A grande exceção, digamos assim, são as empresas públicas ainda que ficam submetidas a um regime de segurança do trabalho próprio. Infelizmente, eu até participei de algumas reuniões, já existe um projeto de lei que vai aprovar as normas regulamentadoras do serviço público. E aí sim, o serviço público vai ser obrigado a cumprir as normas regulamentadoras em sua totalidade. Porque, via de regra, as normas regulamentadoras nasceram oriundas da CLT. E, por isso, os seletistas é que devem cumprir as normas regulamentadoras, muito embora que elas possam ser usadas no setor público como referência. Mas ainda não se pode dizer que é uma obrigação. Não é, Aldemiro? Nestor, se você pegar esse texto que está rolando aí, da nova NR1, tenha curiosidade de depois pegar esse texto, você deve ter ele. Tem. Ao contrário do texto que existe hoje, o texto que existe hoje diz mais ou menos assim: essas normas deverão ser aplicadas às públicas, privadas, do serviço, e vai relacionando que tenham empregados contratados pelo regime da CLT. Não é assim? Isso. O novo texto da nova NR1 não tem mais lá no finalzinho a exclusividade e a obrigação para empregados CLTistas. Quer dizer, aborda todos, inclusive os empregados públicos. Ok? Agora tem um detalhe. Esse novo texto da NR1, para mim, a única novidade que traz é essa. Porque o resto, tudo já tem nas outras normas. Então, nada mais está fazendo do que dizendo o que as outras normas devem fazer. É ótimo, porque esclarece e manda fazer diretamente algumas atividades de gerenciamento dos riscos, gerenciamento da saúde e da segurança do trabalho, da prevenção. Nenhuma no texto dela. Nossa, tem gente aí fazendo um carnaval, meu Deus do céu, é a 8ª maravilha do mundo, a nova NR1. Não tem nada de novidade. Tudo que está ali na NR1, no novo texto, se você ler com atenção, já está lá na NR7, na NR9, na NR22, na NR17, já está tudo lá espalhado nas outras normas regulamentadoras.
No meu ponto de vista, a única novidade que tem na nova NR1 é essa, de que agora, com esse texto, todas as empresas públicas e particulares, serviços de administração direta e indireta, todas vão ter que cumprir com as normas de saúde e segurança do trabalho. Não é uma beleza? Nosso negócio hoje aqui é... Oi. Fala um pouco sobre a avaliação global do PPRA. Algumas perguntas chegaram sobre isso também. A gente já até estourou o horário. Inclusive, pessoal, eu já coloquei lá no YouTube um link para o nosso curso PPRA Expert. Se o pessoal já quiser conhecer o material lá, a gente fez um vídeo explicando o que é o curso e tal, já pode ir lá ver. Enquanto isso, Odemir, dá uma explanada para nós aí nesse negócio de avaliação anual do PPRA. Avaliação global, né? É um termo assim muito genérico. Você pode interpretar de várias maneiras. O que eu entendo como uma avaliação global pode ser desde uma simples olhada para verificar de uma forma geral, de uma forma global, se teve alguma modificação durante aquele ano. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o meu PPRA, está vencendo hoje, né? Aquele prazo anual. Eu vou fazer uma análise global para verificar se dentro daquilo que tenho no papel, em comparação com os ambientes de trabalho, se houve alguma modificação, houve alteração no setor, foi acrescentado máquina, foi retirado máquina, o processo de produção foi modificado, o número de empregados aumentou, foram instaladas ação coletiva. Então, no meu entendimento, a análise global é isso. Eu não li nada de alguém que tenha escrito ou produzido algum material que desse uma conotação mais técnica do que essa observação. O próprio nome já é genérico, né? Uma avaliação global. Eu posso escrever um livro dizendo que é avaliação global, e você pode escrever outro livro e não ter nada com o que eu escrevi, porque é uma questão de interpretação. Eu entendo assim, que é uma avaliação do todo, mas uma avaliação rápida, uma avaliação qualitativa. Se houve alguma alteração, eu vou fazer uma observação no meu PPRA. Basicamente é isso. Eu posso até me aprofundar depois e a gente voltar a fazer um outro debate sobre esse assunto, tá ok? Ok, não, mas eu entendo dessa mesma forma que você falou aí. Bom, Ademiro, mais alguma coisa que você quer responder por aí? Tem um rapaz aqui que pediu um conselho. Ele disse que tem um tanque de combustível no pátio da empresa dele e ele vai tirar esse tanque de lá e ele está vazio e alguém mandou ir lá e cortar o tanque no meio. Então isso é extremamente perigoso, né? Então quando você vai fazer qualquer tipo de corte, qualquer movimentação de tonel de combustível, de tanque de combustível, tem que tomar muito cuidado. Porque embora você olhe e veja ele esteja vazio, mas existe lá um perigo em potencial. Dos vapores, dos gases. Então, existe uma técnica em que se faz uma lavagem com o vapor, não é? Para se retirar todo o excesso de combustível que tem lá dentro. Existem empresas especializadas para isso. Já vi casos de morte de pessoa da manutenção que vai lá num tambor de combustível, mete o maçarico para cortar, e caso de explosão e morte, né? Então, o colega é Alessandro Ferreira. Ele tem esse problema na empresa dele. Então, que procure uma empresa especializada em lavagem de tanques, para depois fazer a movimentação e fazer o corte, fazer o desmonte do tanque lá. Beleza? É isso aí. Beleza. Da minha parte, se você quiser. Estamos quase finalizando. Vamos só responder mais algumas 3 perguntas aqui. A Arlene perguntou se a listagem de EPI deve ser colocada no PPRA. Só que, Arlene, o PPRA é um programa de gestão de segurança do trabalho. Ele é o principal programa
de segurança do trabalho da empresa. Através deles são gerenciadas as outras ações, mas existem ações que precisam correr em paralelo. Exemplo, listagem de EPIs. A listagem de EPIs, a ficha de EPI, precisa correr em paralelo. Se você quiser listar os EPIs que o trabalhador vai usar no ambiente de trabalho, aí sim, já é um caso a se pensar. Mas a listagem completa dos EPIs, de uma forma, se não especificar a função tal, usar tal EPI, eu não vejo por que colocar uma listagem de EPI no PPRA. Com ressalva, se for listar, por exemplo, função tal, a nível preventivo, o trabalhador deve usar o EPI tal. Assim, eu acho que até é interessante. Exatamente. Mas o PPRA, repetindo, é um programa de gestão de segurança do trabalho. Através dos riscos levantados no ambiente de trabalho, através dos riscos levantados no ambiente de trabalho de forma qualitativa e quantitativa, é que vão criar as medidas preventivas, que vão passar por medidas de ordem administrativa, equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual. Tudo começa no bom PPRA para que a gestão de segurança do trabalho da empresa ande. Se o PPRA começar furado, o PCMSO que vem a partir do PPRA também já vai nascer furado também. Então é preciso muita atenção. Nós já estamos quase finalizando agora, então só para dar essa explanada última, muita atenção na elaboração dos PPRAs. Eu e o Odemiro, nós estamos fazendo um curso muito bom sobre elaboração de PPRA, o link já está no YouTube. Você clica lá e você vai para o site, do site você vai conhecer o nosso material lá, que é muito bom. A gente espera realmente dar uma parcela de contribuição muito grande para a SST no Brasil, no campo de PPRA. E para isso, nada melhor do que a gente se colocar à disposição. Eu estou à disposição no site Segurança do Trabalho NWN, o Odemiro no site Perícias. Como é que é o seu site lá, Odemiro? Como é que é o nome? periciasdotrabalho.com.br. E o Odemiro está lá, ele também está no Facebook. E a gente espera que... Opa! O Jaime aqui perguntou também se é preciso elaborar um relatório antes ou depois do PPRA. Não é necessário isso. Desde que você siga todas as etapas do PPRA descritas na NR9, você não precisa ter atitudes paralelas, de relatórios paralelos e tal. Agora, se você quiser usar um checklist para você fracionar mais suas ações do PPRA, para você não errar, você ter um passo a passo, tudo bem. Mas você não precisa ter um relatório paralelo ao PPRA rodando na empresa. Oi. O checklist que você falou, você lembrou bem, eu acho importante você fazer um checklist para você ter certeza de que você está avaliando todos os riscos, né? Tem uma moça aqui, a Carmilene Fernandes. A Carmilene Fernandes pergunta se ela pode pôr foto no PPRA. Manda bala. Vou mandar uma foto sua lá para ela pôr no PPRA. Pode colocar foto, desde que seja foto relevante e pertinente, relacionada com aquilo que está sendo abordado, né? Foto de uma máquina, foto de um ambiente. Esses dias eu vi um PPRA que tinha foto dos extintores de incêndio, tinha foto lá da sala da gerência, quer dizer, não tem nada a ver, né? Tinha uma foto lá. Então, pode pôr foto? Pode. Se você está demonstrando, por exemplo, um empregado com os equipamentos de proteção individual dentro de um processo de produção, pode pôr, não tem problema nenhum. Agora tem que ser foto ligado ao assunto, né? Exato. O Cosmo Palazzo falou sobre isso. Ele diz que, com o passar do tempo, principalmente as consultorias, nada contra a consultoria, foram agregando coisas ao PPRA, começou a colocar foto, ele diz até psicografia. Então, vamos colocando muita coisa que vira um monte de coisa sem sentido. E o PPRA, por ele ser o programa central de gestão de segurança do trabalho, ele precisa ser enxuto, precisa ser um documento que tenha sentido. Toda ação para colocar no PPRA, ela precisa fazer um sentido. Até porque, como você é advogado, você sempre fala isso, quando elabora-se um PPRA, cria um passivo para a empresa. Então, precisa ser feito
com a devida cautela. E observando somente itens necessários. Se é para colocar uma foto, que ela tenha ligação com algum problema que precisa ser solucionado, enfim. Não é para simplesmente fazer um documento para defender a empresa, enfim, o PPRA é um programa de gestão que visa a segurança dos trabalhadores, e não uma ferramenta de defesa da empresa para mostrar o que a empresa está fazendo em matéria de segurança do trabalho. É para mostrar, sim, a realidade. Verdade. Se a empresa está fazendo a realidade, aquilo vai acabar transparecendo no PPRA, sem precisar forçar uma barrinha com uma foto, etc. e tal. Esses dias eu vi um PPRA, que tinha... O cara colocou todo o texto da NR9, todo o texto da NR7, da NR5, era um calhamaço desse tamanho, assim. Esse PPRA aqui que eu mostrei no começo da nossa conversa, ele tem 25, 26, 27 páginas. Se eu arrancasse essas 23 páginas aqui, ó, rasgasse e jogasse no lixo, o PPRA continuaria, porque ele está numa única folha aqui, ó. Essa empresa tem só uma função, tem 4 empregados, uma função. Então, aqui tem a descrição das atividades, os riscos que ele está exposto, os efeitos desses riscos na saúde e o monitoramento. Está aqui o PPRA, uma única folha. Agora, esse engenheiro cobrou R$900 para fazer esse PPRA. Você já pensou se ele chegasse lá para o dono da empresa com só uma folha? Aliás, 2 folhas. Porque aí depois aqui ele fez o cronograma de ação. 2 folhas resume o PPRA. 2 folhas. Mas como é que ele ia cobrar R$900 por 2 folhas? Então, ele encheu de linguiça aqui. Então, o que eu sempre ensino quando eu falo de PPRA, o PPRA não precisa ser volumoso. O PPRA tem que trazer as informações que são essenciais e que atenda a NR9. E aqui, nesse quadro, ele absorveu tudo, ele demonstrou todos os riscos ambientais, a fase de reconhecimento, a fase de avaliação, a fase de monitoração e controle. Está tudo numa folha aqui. O problema é cobrar R$900 por uma folha só, né? É isso aí. Vai lá, Nestor. Bom, só para... a gente não falou, foi de cronograma de ações ainda, né, Ademir? Ficou faltando essa parte. Mas isso aí, eu acho que a gente pode marcar uma segunda conversa, e cronograma de ações é um assunto que está lá no curso, né? Vai estar lá. Então, detalhado. Quem quiser saber mais, se inscreva no curso. Pessoal, o cronograma de ações é a parte mais viva, mais pujante do PPRA. Então, vamos tomar bastante cuidado com o cronograma de ações, porque o que a gente vê de cronograma de ações que não leva a nada é muita coisa. Cronograma de ações sem sentido. A pessoa terceiriza o PPRA e, às vezes, uma empresa terceirizada faz e coloca um cronograma de ações que não tem nada a ver com a realidade da empresa. Então, vamos tomar conta bastante do cronograma de ações, porque ele precisa ser muito bem elaborado. No curso, nós vamos estar mostrando uma videoaula só com cronograma de ações, e eu tenho certeza que vai ser bem interessante. O horário já está um pouco avançado. Eu preciso ir embora, que eu expulsei a mulher de casa para me gravar aqui, senão ela fica fazendo barulho. Eu expulsei a mulher e as crianças de casa. Então eu preciso ir buscar eles. Odemiro, suas últimas palavras? Agradeço a oportunidade de estar fazendo essa parceria com o Nestor, que é um cara sério, um cara respeitado já, está na área aí fazendo um trabalho lá no blog dele, que aonde a gente passa, a gente ouve elogios, porque o Nestor se tornou uma fonte de consulta desse pessoal aí que está começando, né? De grande alcance o blog do Nestor.
Eu tive num treinamento em São Paulo, aí, o mês passado, o mês retrasado, e em determinado momento lá, alguém falou, eu vi no blog do Nestor. Então, agradeço essa oportunidade de estar trabalhando com o Nestor, e tenho certeza de quem participar do nosso curso ao final não vai mais ficar precisando pedir modelo de PPRA. Muito pelo contrário, vai começar a elaborar modelo e vender na internet. Aí, né? E você vai exatamente saber fazer um PPRA de acordo com a NR9 sem precisar ficar enchendo de linguiça. E para quem quer trabalhar na área de consultoria, por exemplo, que não quer trabalhar de empregado, é a oportunidade que tem de fazer esse nosso curso e aprender a elaborar um PPRA. Porque aí você vai fazer PPRA na construção civil, vai fazer na metalúrgica, vai fazer no hospital, vai fazer na lojinha do shopping, vai fazer no pet shop, vai fazer aonde for preciso, sem ter problema nenhum. Vai chegar lá sorrindo, vai fazer o reconhecimento dos riscos, vai fazer a avaliação, vai fazer o controle, o cronograma e pronto. Ganhou dinheiro, fácil, fácil. Um abraço a todos e espero vocês lá no nosso curso. É isso aí. Então, só recapitulando, quem contratar nosso curso online vai ganhar as 2 apostilas do Odemiro, vai ganhar um material surpresa que eu vou enviar para vocês depois que passar 31 dias da compra. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Para nós foi muito prazeroso estar com vocês. E é isso, a gente se vê. Obrigado pela presença. Deixa eu buscar minha mulher ali, senão eu vou apanhar. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau.